Muito boa noite, nossos amigos e companheiros de pesquisa, estudo da ciência do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como nós já sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje o nosso tema é sobre a face oculta das doenças nervosas. O que é que está por trás dos desequilíbrios mentais, dos distúrbios emocionais, das doenças mentais classificadas pela nomenclatura da medicina da alma humana, a psicologia, a psicanálise e a psicoterapia, envolvendo também os psiquiatras, os psicoterapeutas e os psicólogos de uma forma geral. E aqui no livro A Face Oculta das Doenças Nervosas, nós encontramos aqui a introdução que nós achamos por bem transmitir aos interessados através do programa Encontro com o Espiritismo, como uma instrução sobre as obsessões, que tem o nome aqui no mundo de doenças nervosas. E então o autor desta obra, A Face Oculta das Doenças Nervosas, quais são a face oculta? As obsessões, as possessões, as influências de espíritos doentes, de espíritos desequilibrados, de espíritos vingadores, não é? Que geram as doenças mentais e as ditas doenças nervosas. E ele diz aqui, no breve comentário que que é como introdução ao livro do autor, quando ele diz: A face oculta das doenças nervosas é o título que optamos para esta modesta obra. A nossa intenção, ao compor os seus 15 capítulos, foi apenas informar ao leitor, especialmente aos leigos em espiritismo, que por trás das chamadas doenças nervosas, nas formas de alienações mentais em geral, ocultam-se as obsessões, as possessões geradas por criaturas humanas desencarnadas, que são os espíritos doentes, sofredores, vingativos, que guardam mágoas das criaturas humanas, que é a maioria, aliás, esses espíritos são as almas dos homens que viveram aqui na Terra. Os homens que viveram aqui na Terra e passaram para o mundo espiritual é o que o Espiritismo classificam os espíritos de criaturas humanas desencarnadas. Esses que são doentes, perturbador do outro lado, eles perseguem os daqui e transferem esse estado psicológico, mental e espiritual para as suas vítimas, gerando as possessões, as obsessões de uma forma geral. E diz mais, essa realidade, que para nós não é mera hipótese, não é hipótese à luz do Espiritismo, é uma realidade, é o que, por nossa conta e risco, diz aqui o autor da obra, chamamos de a face oculta das doenças nervosas. E que, para a terapia desses males da alma, ousamos afirmar também, por nossa conta e risco, não existir medicina mais eficaz do que a medicina do Espiritismo. E continua o autor da obra,
Não devemos esquecer, no entanto, que Jesus, conforme os relatos da Bíblia, notadamente nos Evangelhos, desde o início da sua missão até a crucificação no Calvário, se deparou com os casos mais graves de obsessão, atingindo as criaturas de vida social mais simples até os detentores dos mais altos cargos da corte de César. É o que consta dos evangelhos. Naquela época, os obsidiados recebiam os nomes de possessos, endemoniados ou lunáticos. Hoje, as vítimas da obsessão são chamadas pelas ciências da alma, a psicologia, a psiquiatria, de psicopatas, neuróticos, alienados mentais, maníacos depressivos, psicóticos, esquizofrênicos, epilépticos, etc. Mas, diz o autor, no final dá tudo na mesma coisa: obsessão, influência maléfica de espírito doente sobre as criaturas humanas. E continua o autor: é pena que a obsessão, que sempre se apresenta mascarada de doenças nervosas, continue sendo tratada como enfermidade gerada por disfunções cerebrais. E para isso, ministram os médicos drogas na tentativa de formarem bloqueios às causas, sem avaliarem os prejuízos dos efeitos colaterais dos remédios passados, ministrados. As doenças nervosas, adianta aqui o autor da obra, as doenças nervosas não têm suas causas no cérebro, mas sim na alma humana. Os distúrbios das emoções, quaisquer que sejam eles, são apenas os efeitos, cujas causas estão no desequilíbrio do espírito. Logo, toda terapia deve ser na alma, deve ser no espírito, nas bases, nas estruturas da alma, para que cessem os efeitos. E continua o autor da obra em sua análise das obsessões. Quando os médicos da alma amadurecerem para a compreensão dessa realidade, os psiquiatras, os psicólogos, os psicoterapeutas, em sua maioria materialistas e ateus, quando eles amadurecerem para a compreensão dessa realidade, buscarão o apoio da medicina espírita, de mãos dadas essa medicina com a medicina do Evangelho do Cristo. E desse modo, com certeza, restabelecerão a saúde espiritual de maior número de obsidiados, rotulados aqui no mundo, rotulados de alienados mentais. E continua o autor da obra: apenas como lembrete, recordamos a questão 459. Repitamos: apenas como lembrete, recordamos a questão número 459 de O Livro dos Espíritos, em que o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, pergunta aos espíritos superiores e reveladores se influem os espíritos desencarnados em nossos pensamentos e em nossos atos. Respondem os espíritos que sim, e muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, frequentemente, de ordinário, são eles que vos dirigem. Esta é a resposta dos espíritos superiores.
E continua o autor da obra para o encerramento dele. Ora, dissemos acima que Jesus se deparou com diversos casos de obsessão, conforme as anotações dos evangelistas no Evangelho. No grupo dos 12 apóstolos, Pedro sofria de crises periódicas de obsessão. E Judas Iscariote, o traidor, fraco, ambicioso, assediado pelos inimigos invisíveis da causa cristã, traiu Jesus com um beijo na face, completamente envolvido pelos espíritos das trevas, pelos opositores desencarnados da obra de Jesus. E continua o autor: no Sinédrio, tribunal dos antigos judeus, o sumo sacerdote Caifás se destacava e era reconhecido como paranoico. Na corte romana, quase todos os imperadores eram loucos, psicopatas, com destaque especial para Nero e Calígula, os inimigos do povo romano. Cruéis, perversos, inimigo da sociedade romana. Pôncio Pilatos, procurador de Roma na Palestina, sofria periódicas crises de pânico. Mas não esqueçamos do maior imperador de Roma, Caio Júlio César, que era epiléptico. E continua aqui o autor da obra, a obra deste autor é a face oculta, o que está por trás das doenças nervosas. É a outra realidade que o mundo não conhece. Maria Madalena, ou Maria de Magdala, era perseguida por 7 espíritos obsessores. Jesus doutrinou e curou a todos, para que Maria restabelecesse a sua sanidade mental. Está na Bíblia, lá no Evangelho. Jesus também curou os doentes mentais de Gerazenos, afastando deles espíritos ferozes. Também curou o louco de Cafarnaum, dele afastando o espírito vingador que, enraivecido, irado, xingava a Jesus em grandes vozes. Está na Bíblia. Jesus curou o jovem lunático após o ataque de epilepsia gerado pelo seu perverso inimigo invisível, que ora o jogava no fogo e ora o jogava na água para destruí-lo. Está no Evangelho. Casos análogos de obsessão se encontram registrados no Antigo Testamento, tendo como vítimas reis, imperadores, rainhas, senhores e escravos. E Nabucodonosor, conforme fala no Velho Testamento, ele, nas crises de possessão obsessiva, ele saía como um animal a pastar, e pastava no jardim do seu palácio. Está na Bíblia. Portanto, diz aqui o autor, as influências maléficas de espíritos vingadores são as causas da maioria das chamadas doenças nervosas, nas formas de neuroses, paranoia, doenças mentais e outras do gênero. Não esqueçamos, diz aqui o autor da obra, pois que por trás das doenças nervosas quase sempre estão de plantão os espíritos desequilibrados, agravando os males da alma dos obsidiados. Com imensa satisfação, encerra aqui o autor, passamos as mãos do amigo leitor a face oculta das doenças nervosas para análise. Muita paz para todos. E encerramos aqui o programa Encontro com o Espiritismo, para todos e para reflexão.